módulo 4 te ensinaremos a calcular o retorno sobre determinado investimento. Vem comigo! Antes de mencionar como esse termo está presente na comunicação interna, vamos explicar rapidamente o que ele significa. O termo ROI vem do inglês Return Over Investment, que em tradução livre significa retorno sobre investimento. Trata-se de um indicador que permite saber quanto dinheiro a empresa está ganhando ou perdendo em cima de cada investimento realizado. É por meio do ROI que a empresa consegue acompanhar quais são as suas maiores fontes de lucro e quais canais de comunicação têm o melhor desempenho, por exemplo. Como vimos neste curso, a comunicação interna também pode e deve ser avaliada por meio de KPIs. Esses KPIs são o GPS das ações de comunicação, identificando o melhor caminho para guiar as estratégias desenvolvidas. A mensuração desses KPIs deve ser feita para que o gestor da área possa visualizar quais processos precisam ser repensados e quais devem ser mantidos. Tudo que uma empresa faz impacta no dia a dia dos colaboradores e por isso tem um retorno, que pode ser positivo ou negativo. Para interpretá-lo, muitas vezes é preciso analisar números, nos quais nem sempre é tão fácil de chegar. A digitalização se tornou uma grande aliada nesse processo, mas a empresa que não se aprofunda nos dados tende a contemplar resultados mais superficiais. Desenhando uma estratégia com base em KPIs bem definidos e mensurados, a chance de ter um resultado satisfatório é grande. Mas atenção! Assim como em diferentes áreas, as ações de comunicação podem levar algum tempo para atingir o sucesso esperado. Por isso, antes de sair calculando o ROI após uma semana de implementação, dê um tempo razoável para que o desenvolvimento da campanha traga algum retorno mais substancial. Tenha em mente que toda atividade realizada em uma empresa requer um investimento e, portanto, também prevê algum retorno. Quando avaliamos o ROI da comunicação interna, podemos contribuir para a tomada de decisões da área e para uma compreensão melhor das ações desenvolvidas pela empresa. Para entender melhor como esse conceito se aplica no dia a dia da comunicação, imagine uma fábrica automobilística. Mesmo utilizando rigorosamente todos os equipamentos de proteção individual, a equipe da operação continua se envolvendo em acidentes de trabalho. Os líderes reforçam a importância de seguir os protocolos, mas mesmo assim a taxa desse tipo de incidente não diminui. Diante dessa realidade, o setor de comunicação interna identifica a demanda de promover uma campanha de conscientização, a fim de prevenir acidentes nessa área. A empresa, então, decide investir uma quantia na campanha de CI. Mas antes, para que no futuro o resultado da ação seja mensurado, precisamos ter em mente os números atuais. Antes da comunicação interna desenvolver a campanha, aconteciam em média 15 acidentes de trabalho por mês. Em um público de 300 colaboradores, essa taxa chegava a 5%. A ação de CI contemplou o envio de e-mails, a utilização de telas de TV, a distribuição de cartilhas informativas e a organização de palestras sobre o tema. Depois de alguns meses, a realidade na operação da fábrica era outra. Após a campanha de conscientização, a média de acidentes de trabalho caiu para 6 ocorrências ao mês, representando uma taxa de 2%. Ou seja, a campanha desenvolvida pela comunicação interna fez com que a empresa atingisse um resultado positivo. Mas esse resultado ainda não é o suficiente para calcular o retorno sobre investimento. Isso porque o ROI é uma métrica de avaliação financeira e, portanto, depende da comparação entre valores de custo e de receita. Na situação hipotética que criamos, seria preciso identificar outro dado relacionado a acidentes de trabalho, como os gastos que a empresa tem com o afastamento do colaborador e outros custos associados à ocorrência. Se a empresa perde R$10.000 com as despesas de cada acidente, então antes da campanha o prejuízo era de R$150.000 por mês. Com a redução da taxa, esse valor caiu para R$60.000, o que equivale a uma economia de R$90.000 mensais. A maneira mais simples de calcular o ROI é subtraindo o custo da receita, dividindo essa quantia pelo valor do custo e multiplicando esse resultado por 100. Assim, se pegássemos o exemplo anterior, poderíamos calcular o ROI em cima de uma ação específica de comunicação interna, que no caso tinha o objetivo de reduzir o número de acidentes de trabalho.
Vamos supor que a empresa destinou R$ 10.000 para essa campanha de conscientização. Dessa forma, o cálculo seria 90.000 menos 10.000 dividido por 10.000 e multiplicado por 100. O ROI também pode ser calculado para avaliar o desempenho do setor de comunicação como um todo. Por exemplo, se a empresa faturou 2 milhões e gastou com CI R$ 200.000 ao ano, o ROI anual de comunicação interna seria equivalente a 900%. Esse cálculo ajuda os gestores a identificar o que tem dado certo e o que pode ser revisto dentro de uma organização. É por meio dessa análise que os setores conseguem aprimorar suas atuações e apresentar resultados mais satisfatórios. Assim como o ROI, o COI também tem um papel essencial no planejamento de todas as áreas de uma empresa. Falaremos sobre ele no módulo a seguir. Estamos chegando ao final deste curso, mas antes precisamos falar sobre o COI. A gente se encontra no último módulo.